Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Fahmy hoje traz então a continuação desse tema. Este é o nosso profeta, falando sobre o nosso querido, amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele. Já é a quarta semana em que o Sheikh aborda esse tema, e a gente, como ele prometeu, ainda teria mais a quinta semana que vem, fechando o mês de setembro. E hoje, especificamente, o Sheikh Fahmy ele fala sobre a relação entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros. Na semana passada ele falou sobre a sua relação com a sua família. Hoje nós falaremos como ele lidava com os seus companheiros. Se a gente lembra da semana passada, como era a sua forma de tratar os seus familiares, esposa, filhos, todo mundo com muito carinho, com muita gentileza, com os seus companheiros também, não era diferente. Alguém é capaz de imaginar que o profeta escolhido por Deus Todo-Poderoso, o Criador, seria uma pessoa dura, ríspida, rígida com as pessoas? Ele que tinha a missão de trazer para todos a palavra do Criador, os seus ensinamentos, as ordens divinas, ele seria uma pessoa de difícil trato? De forma alguma, de forma alguma. Ele, com essa sua missão de educador, nunca poderia ser uma pessoa diferente do que ele foi, como relatado no próprio Alcorão Sagrado, nas palavras do Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, em que ele diz, na Surat Al-Imran, e por uma misericórdia de Allah, tu, falando quem? Muhammad, te tornaste dócil para eles, e se houvesses sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam debandado de teu redor. Então indulta-os, implore perdão para eles e consulta-os sobre a decisão, e se decidires algo, confie em Allah, por certo Allah ama os confiantes nele. Esse era o profeta, pessoa extremamente dócil, amável, amorosa, agradável, com todo mundo, com todas as pessoas, obviamente também com os seus companheiros. No hadith dos três que a gente apresenta hoje, que o nosso querido Sheikh Fahmy trouxe, ele, profeta sallallahu alaihi wasallam, disse que as melhores pessoas dentre os seus seguidores, dentre os crentes, dentre os muçulmanos, seriam quem? A sua geração. Quem era a sua geração? Os seus companheiros. E depois deles, aqueles que o seguiram. Então o profeta, alaihi salam, ele se refere às três gerações principais que nós temos na história do Islã. A primeira geração composta pelos seus companheiros, ou seja, aquelas pessoas que viveram e conviveram com o profeta, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele. Depois, aqueles que o seguiram, ou seja, os seguidores, a tabi'in, aqueles que conviveram com seus companheiros, os sahaba. E a terceira geração, então, tabi'in, ou seja, os seguidores dos seguidores, são aquelas pessoas que conviveram com os seguidores. Então essas são as três principais gerações, as melhores gerações que a gente tem do Islã, nas palavras do nosso querido amado profeta Muhammad, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele. E aí ele fala então sobre o futuro, ele fala sobre as pessoas que viriam depois dessas gerações, se referindo especificamente a toda a humanidade pós-revelação, pós essas três primeiras gerações. Então nós estamos incluídos nessa? Sim, nós estamos incluídos nessa. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele diz que virão pessoas que darão testemunho sem serem solicitadas. Isso significa o quê? Pessoas que darão um falso testemunho. Em outras palavras, elas vão mentir quando forem perguntadas sobre algo. Diz que elas serão traiçoeiras.
indignas de confiança, ou seja, pessoas que não são de forma alguma confiáveis. Que quando elas fazem as suas promessas, elas não cumprem com as suas promessas. Prometem, mas não cumprem. Poxa vida, mas será que isso acontece hoje, queridos irmãos e irmãs? Precisa ir muito longe? O cenário hoje, ocidental principalmente, o cenário político, o mundo inteiro é repleto disso. Políticos do mundo inteiro, as pessoas dizem que eles têm essa característica, prometem e não cumprem. E por fim, ele fala que a gordura se espalhará, surgirá, aparecerá entre elas. Significa o quê? Que são pessoas, gente, o que existem pessoas nessa época que dão uma importância exagerada acima do limite normal para a comida, para a bebida, para o alimento. As pessoas pensam o tempo inteiro em comer, as pessoas comem além daquilo que o corpo necessita. Subhanallah. Quantos por cento são assim hoje? Mais de 90% da população que tem condições de se alimentar, obviamente, ela come além daquilo que ela precisa. Nós ficamos assim, inchadinhos, gordinhos, com sobrepeso. Vamos lá calcular o IMC, o índice de massa corporal. A maioria de nós está acima do peso. Essa é uma característica ruim. O profeta nos alerta até do ponto de vista da saúde. Isso tem uma implicação direta no nosso organismo. E um outro ponto, pessoas comendo, ingerindo além da sua necessidade, fatalmente correm o risco também de ingerir algo que é haram, de algo que é proibido, de algo que é errado. Subhanallah, olha que conselho maravilhoso. A gente precisa disso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, já entrando no segundo hadith, no segundo dizer, no segundo dito, numa ocasião, ele estava com seus companheiros no cemitério e ele falou: Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Ele está cumprimentando e dizendo a vocês quem, da morada dos crentes, quem são essas pessoas? São os falecidos, as pessoas que estavam enterradas ali naquele cemitério. E ele, se dirigindo então aos seus companheiros, ele disse: eu adoro ver os meus irmãos. E eles perguntam: então, mensageiro de Allah, não somos nós os seus irmãos? Ele fala: não, vocês são os meus companheiros. Tem narrações que falam também os meus queridos, os meus irmãos, os meus chegados, aqueles que são próximos a mim. E os companheiros estranharam e perguntaram: o Senhor não está se referindo a nós? Não somos nós os seus queridos, os seus irmãos? Ele falou: vocês são os meus companheiros. Quem são os irmãos? Quem são os queridos? Quem são os próximos? Ele disse: são aquelas pessoas que virão depois de vocês, que virão depois de mim. Também se referindo às pessoas, aos muçulmanos do nosso tempo, todas as pessoas que vieram depois, todas as pessoas que vieram depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aí então os companheiros perguntam: profeta, como o senhor é capaz de reconhecer essas pessoas que ainda nem nasceram? O que ele responde? Com toda a sua elegância, com toda a sua doçura, toda a simpatia, ele diz: imaginem um homem que tem muitos cavalos, um monte de cavalos. E alguns desses cavalos, eles têm a mancha branca aqui na testa e nas pernas, em meio a uma quantidade enorme de cavalos pretos. Ele não seria capaz de distinguir esses cavalos? O Sheikh Fahmy ainda deu um exemplo similar, pensando no nosso tempo aqui: carros. Imagina, a gente estacionou o carro num estacionamento amplo, cheio de carros. E a gente tem um carro branco ou prateado, mais clarinho. E a maioria dos carros é de cor escura. A gente não vai identificar de longe o nosso carro.
Vai. Ele falou a mesma coisa. Vai chegar um dia, um momento, ele está se referindo ao dia do juízo final, em que pessoas virão com os seus rostos, gente, brancos, os seus braços, as suas pernas, brancos, iluminados, por quê? Pela ablução, o ato da gente se purificar, de nos lavarmos antes da realização da oração. E essas pessoas, no dia do juízo final, elas vão se aproximar daquilo que em árabe chama-se al-hawl. Al-hawl, gente, a cisterna, aquele reservatório maravilhoso de água, cuja fonte é uma das fontes do paraíso. E elas vêm para beber dessa água. Só que o profeta já estava, ele chega antes de todas as pessoas. Quando essas pessoas vêm beber essa água, eles são afastados, são proibidos de chegar perto dessa cisterna por quem? Pelos anjos. Os anjos os proíbem de se aproximar. O profeta estranha, já que eles têm os rostos iluminados, seus braços, suas pernas, ou seja, brancos, porque faziam wudu, faziam ablução, então eram muçulmanos, eram a minha umma, a minha irmandade, os meus seguidores. Então ele chama, venham, venham. Aí os anjos explicam ao profeta, dizem a ele que não. Essas pessoas, depois de você, elas mudaram. Essas pessoas, depois de você, mudaram. Ou seja, o Sheikh explicou, isso é muito importante, gente. Sempre, quando a gente estuda a religião, estuda os ahadith, estuda os dizeres, estuda os versículos do Alcorão, que a gente tenha sempre o hábito de perguntar e pedir para que um imã, para que um sheikh, para que um teólogo, para que um sábio nos explique o sentido correto, para que não haja interpretações erradas, como aquele hadith que se fala das pessoas que a gordura aparecerá, fala, puxa, então no futuro, as pessoas que têm um pouquinho mais de peso, são um pouquinho mais fofinhas, elas são mentirosas? De jeito nenhum. De jeito nenhum, isso não é o sentido. Quem interpretou assim, interpretou totalmente errado. O mesmo vale. Como pessoas após o profeta, que eram muçulmanos, que faziam ablução nessa vida, como eles mudaram? O que mudou no comportamento deles? O Sheikh explicou. Pessoas muçulmanas que rezavam e praticavam o Islã, mas ao mesmo tempo cometiam muitos erros, cometiam muitos pecados, até o ponto que essas pessoas, infelizmente, na sua contabilidade, na sua prestação de contas no dia do juízo final, não podem ir diretamente ao paraíso. Elas vão receber a sua punição. Então os anjos explicam isso para ele, essas pessoas que mudaram. Então o profeta, ele fala que vão, para que eles vão embora, para que eles se afastem do haul, da cisterna. O profeta sallallahu alaihi wasallam, gente, sempre explicou, orientou, ensinou com todo carinho, com todo carinho. Inclusive, aí a gente entra já no último, terceiro e último hadith, no terceiro e último dito, Muawiyah ibn Hakam. Ele era um dos companheiros, abraçou o Islã há pouco tempo, recentemente. Isso é uma lição para todos nós também, como nós devemos nos portar com os nossos irmãos e irmãs quando abraçam o Islã, estão começando ainda na religião. A gente tem que ter muita paciência e fino trato com todos eles, carinho com todos eles. Esse irmão, Muawiyah, estava então em uma oração coletiva, todo mundo rezando atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta era o imã liderando a oração e os seus companheiros atrás. Sheikh Fahmy, ele já explicou aqui, inclusive já explicou várias vezes nas suas aulas aos sábados, que quando a gente faz a oração, é errado, por exemplo, nós virarmos o nosso rosto, a nossa cabeça, a não ser no encerramento da oração, quando a gente fala Assalamu alaikum wa rahmatullah, para a direita primeiro e depois a esquerda. Se eu faço um movimento com a minha cabeça ou o meu corpo em que eu saio da direção da Qibla, eu invalidei a minha oração. Também, durante a oração, nós não podemos conversar. O Sheikh deu um exemplo, imagina a gente rezando aqui,
Chega uma pessoa atrasada, passou pela porta, falou, assalamu alaikum. A pessoa está lá dentro da oração, o alaikum salam vai responder? Não pode. Eu invalidei a minha oração. Então a gente não tem comunicação com ninguém durante a salah, durante a oração. E nessa oração coletiva, então, um homem que estava no grupo espirrou. E esse irmão Muawiyah falou na hora, Yarhamakumullah, que Allah, que Deus tenha misericórdia de você. Ele não pode. As pessoas, os irmãos que estavam próximos a ele na fileira, só olharam, só desviaram o olhar, sem mexer a cabeça, desviando o olhar para ele, em reprovação, obviamente. E ele percebeu, ele sentiu. Isso é uma coisa importante também para a gente sempre ter a consciência de que durante a oração, às vezes um movimento mínimo, eu posso também desconcentrar uma pessoa que está rezando ao meu lado. A gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Então ele percebeu. E ele ainda falou, o que vocês estão olhando para mim? Ele não gostou, ficou irritado, ficou nervoso com essa reação dele. O que vocês estão olhando para mim? O que foi? Aí eles batiam assim, de leve, na perna, na própria perna. Para quê? Para que ele ficasse quieto, para ele parar de falar, porque a oração, a pessoa não pode falar. Um pouquinho assim, a perna, a própria perna, não batendo na perna dele, obviamente, batendo na sua perna dele, fica quieto. Aí ele ficou quieto, não falou mais nada, não gostou, ficou irritado, ficou chateado, ficou quieto. Terminada a oração, ele foi então indagado. O profeta perguntou, quem foi que falou durante a oração? Ele falou, fui eu, profeta. Ele foi indagado, né? Porque ele fez isso, você não poderia falar durante a oração. E ele ainda comenta que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não conheceu ninguém, nem antes nem depois dele, com tamanha capacidade de explicar algo, com todo cuidado, com toda tranquilidade, com todo respeito, com todo carinho. Essa consideração, essa forma de tratar as pessoas, de educar as pessoas, ele nunca conheceu ninguém assim, nunca existiu antes nem após ele. Então ele fala, não é adequado falarmos durante a oração é composta de quê? De glorificação a Allah, louvores a Allah, a gente fala subhanallah, alhamdulillah, enaltecendo a grandeza do Criador, Allahu Akbar. E a recitação do Alcorão. É só isso que tem na composição da oração. Nós não devemos falar. Agora, imagina se fosse hoje, um irmão abraçou isso há pouco tempo, o que acontece com ele? As pessoas iam se irritar, iam dar bronca, você perdeu a sua oração não vale, fazendo cara feia, assusta a pessoa. Para quê? Que direito nós temos de fazer isso? A pessoa pode abandonar o Islã por conta disso, ou falar, não vou abandonar, mas não vou mais à mesquita. E a gente vive aquele drama das mesquitas sempre com problemas e as pessoas deixando de rezar por conflitos e problemas bobos. A gente tem que tomar muito cuidado. E na continuidade, Muawiyah ainda comenta com o profeta que as pessoas procuravam mágicos, ou pessoas que faziam magia, pessoas que se diziam videntes, falavam, olha, eu vou ler, eu prever o seu futuro. O profeta falou, nunca recorra a eles. É um outro conselho bonito. E são vários e vários e vários exemplos que demonstram para nós como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Allah estejam com ele, era uma pessoa extremamente calma, tranquila, equilibrada, passava confiança, e todos gostavam dele, e esse é o exemplo que nós devemos ter com todos os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado pela atenção. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.